Olá, meu nome é Estevam Kirchner, sou professor na área bíblica do Seminário Teológico Servo de Cristo e gostaria de apresentar a você uma disciplina que eu terei a oportunidade de lecionar no seminário no segundo semestre deste ano de 2020, que é a disciplina que trabalha, expõe e estuda o livro de Hebreus, a carta dos Hebreus, ou dirigida aos Hebreus. Na realidade, a gente até já pode adiantar que não é bem uma carta, mas é um sermão na forma de carta, em que o autor, que nós não sabemos quem foi, apresenta Jesus Cristo como a palavra definitiva de Deus para o mundo. Essa é a sua ênfase a partir da sua primeira declaração no primeiro capítulo acerca de Jesus Cristo. E é interessante que esse texto é um dos textos menos lidos e conhecidos do Novo Testamento e muitas vezes até um texto evitado por algumas situações e dificuldades de interpretação que internamente ele apresenta. Mas é um dos textos mais ricos do Novo Testamento em termos de entendermos a pessoa de Jesus Cristo como revelação máxima de Deus a esse mundo, nós, a humanidade. É muito interessante perceber que esse destaque de Jesus Cristo como a revelação máxima de Deus no livro de Hebreus também está em paralelo com a noção de que em Jesus Cristo nós temos a humanidade perfeita e aquilo que era o propósito de Deus na criação do ser humano como sua imagem e semelhança tem em Jesus Cristo a sua revelação máxima também. Então nós temos aí não só a exposição de quem é Deus vindo a esse mundo na forma humana, mas também do que é o ser humano, do que ele deveria ter sido se não fosse o pecado e todas as potencialidades e possibilidades que nós temos de ter a nossa própria vida modelada não somente com fé em Jesus Cristo, mas tendo também a fé de Jesus Cristo que ele demonstrou em obediência absoluta a Deus enquanto cumpria a sua missão nesse mundo. É um livro, portanto, bastante importante, em que nós temos também o autor, praticamente a partir dessa exposição de Jesus Cristo como revelação máxima de Deus, desmantelando e desconstruindo a religião humana. Todas as tentativas humanas de aproximação de Deus são colocadas abaixo, praticamente, nessa carta, nesse sermão em forma de carta, e, de uma maneira muito particular, isso é trabalhado dentro do contexto do judaísmo do primeiro século, do judaísmo que é todo um sistema doutrinário que tem alguns aspectos que são baseados no Antigo Testamento, mas que se tornou praticamente uma religiosidade humana, não dependente exatamente da revelação de Deus. Então, nesse sentido, o livro de Hebreus mostra, ao desmantelar e ao provar que Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que antevia a sua vinda e que planejava esse clímax da nova aliança que nós encontramos nele, como isso também nos mostra um modelo de como nós podemos interagir e trabalhar em relação a outras propostas religiosas que nós encontramos no nosso mundo. Quais os desafios que nós temos hoje em relação ao entendimento do cristianismo dentro desse contexto religioso? Talvez aí nós tenhamos uma pergunta orientadora também muito importante para nos guiar ao longo desse estudo, para o qual você está convidado, sexta-feira de manhã, no Seminário Servo de Cristo. Obviamente, nós, nesse tempo de pandemia, temos a transmissão das aulas via internet. Você está convidado a participar conosco dessa viagem pela Carta aos Hebreus.